Olá, tudo bem com vocês? Sejam novamente muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais um vídeo do nosso canal Palavrão. Hoje nós vamos falar um pouco sobre Deus, sobre o Senhor Jesus Cristo. Eu tenho certeza que você, muitas vezes, quando foi falar de Deus para alguém, quando foi falar de Jesus para alguém, essas pessoas falaram: mas a Bíblia foi escrita por homens. A Bíblia foi inventada por homens. Não tem nenhuma prova de que Jesus realmente viveu, de que Jesus realmente morreu por nós. Essas coisas da Bíblia aí não tem valor, cientificamente não há comprovação nenhuma. Então hoje eu vou ler para vocês aqui algumas passagens que demonstram que Deus, Ele é perfeito, que Deus, Ele sabe todas as coisas. Deus, Ele é onisciente. Deus, Ele tem na sua mão, na palma das suas mãos, o passado, o presente e o futuro. Eu vou ler para vocês algumas passagens muito interessantes que demonstram algo que iria acontecer lá na frente. Deus avisando ao mundo de que algo iria acontecer de muito importante lá na frente. Então, sem mais delongas, tendo em vista que são várias passagens, vamos à palavra de Deus. Zacarias 9:9. Alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém. Eis que o teu rei virá a ti, justo e salvador, pobre e montado sobre um jumento e sobre um jumentinho, filho de jumenta. Isaías 7:14. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamará o seu nome Emanuel. Miqueias 5:2. Mas tu, Belém Efrata, embora sejas pequena entre os clãs de Judá, de ti virá para mim aquele que será o governante sobre Israel. Suas origens estão no passado distante, em tempos antigos. Isaías 9. Mas a terra que foi angustiada não será entenebrecida. Envelheceu nos primeiros tempos a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas nos últimos tempos a enobreceu, junto ao caminho do mar, além do Jordão, na Galiléia das nações. O povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na região da sombra da morte resplandeceu a luz. E por fim, Isaías 53. Porque foi subindo como um renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha beleza nem formosura, e olhando para nós, para ele, não havia boa aparência nele, para que o desejássemos. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. 5. Mas Ele foi ferido por causa das nossas transgressões, e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a sua boca. Como nós lemos aqui, todos esses textos maravilhosos do Antigo Testamento falavam de Jesus Cristo. Falavam que um dia Deus enviaria ao mundo seu próprio Filho, seu Filho unigênito, para morrer pela humanidade, para morrer por aqueles a quem Deus escolheu de antemão, antes da fundação do mundo, conforme nos diz a Bíblia. Então, quando alguém vier chegar para você e falar, tentar te desmotivar, porque essas pessoas, meu amado e minha amada, elas não querem chegar para você e dizer
que a Bíblia foi escrita por mãos de homens e que não acredita, e nisso e aquilo. Eles não querem perguntar isso para você para que você os convença para que ele creia. Não. Eles querem fazer isso amando do próprio inimigo, amando do próprio Satanás, para tirar de você a fé que você tem e colocar uma pulguinha atrás da sua orelha e dizer: não, é verdade. Quem diria que essa pessoa incrédula viesse a me esclarecer algum dia essas coisas? Ou, é verdade, é bem capaz que a Bíblia realmente foi escrita por homens e que não foi amando de Deus, foi tudo uma invenção humana. Então, essas pessoas têm esse intuito de tirar a sua fé, não de trazê-las à fé. Então, quando essas pessoas chegarem até você para dizer isso, que a Bíblia foi inventada por homens e que Jesus não existiu e que isso é uma conversa fiada e é uma história da carochinha, lembre-se você não precisa pegar todos esses textos e recitar para ela, para convencê-la. Sabe por quê? Porque quem convence o homem do seu pecado e quem traz o homem para Deus é o próprio Deus, é o próprio Espírito Santo. O nosso trabalho aqui nesse mundo é lançarmos a semente. Nós temos que proclamar o Evangelho, lançar a semente. Eu, nesses vídeos que eu faço há mais de 3 anos para o YouTube, sem receber um centavo, eu lanço a palavra, eu proclamo as bem-aventuranças de Deus, a salvação em Cristo Jesus. Eu não sei quem vai crer e também não sei se alguém vai crer no que eu estou dizendo, mas eu estou fazendo a minha parte. Se Deus quiser usar um vídeo desse para trazer uma pessoa para si, Ele usa. Da mesma maneira que Ele usou uma jumenta para falar com Balaão, Deus pode usar qualquer coisa, mas nós temos essa obrigação de proclamar o Evangelho, de pregar o Evangelho, de excluir dúvidas como essa que eu estou dizendo hoje. Se algum dia veio à sua cabeça que tudo é invenção do homem, que Deus não existe, saiba que o Senhor Jesus Cristo estava predito muito e muito e muito antes, há milênios antes. Ele estava ali esperando a hora certa de vir ao mundo, morrer por nós e ser ressuscitado. E hoje, onde Ele está? Hoje Ele está à direita do Todo-Poderoso Deus, intercedendo por nós. E Jesus Cristo, Ele é o próprio Deus. Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Eles são 3. O Senhor Jesus Cristo é o Filho. Ele faz parte da Trindade, sendo o próprio Deus. Portanto, meu amado e minha amada, que isso que nós dissemos hoje aqui nesse vídeo seja para fortalecer ainda mais a tua fé. Seja para te colocar cada vez mais nos caminhos de Deus. Seja para tirar da tua cabeça qualquer dúvida em relação a Jesus Cristo, de que Ele é o nosso único e suficiente Salvador, que não há outra que é capaz de interceder por nós, que é capaz de pedir a Deus por nós, não, somente o Senhor Jesus Cristo. E também não há um intercessor entre nós e o Senhor Jesus, igual alguns falam, e peça ao Filho, a mãe pede ao Filho para que Deus ouça, e o Filho vai ouvir e interceder a Deus. Não, isso não existe. Jesus Cristo, Ele morreu por nós na cruz do Calvário, para que esse caminho entre nós e o próprio Deus, através de Jesus, fosse aberto. Lembra? O véu do templo se rasgou de cima a baixo. Nós temos o livre acesso, nós oramos diretamente a Deus através do Senhor Jesus Cristo. E nós podemos orar ao Senhor Jesus Cristo também, porque Ele é o próprio Deus. Nós não precisamos de nenhuma intercessora e de nenhum intercessor, seja para falar diretamente com Jesus, para que Jesus interceda a Deus. Isso não existe, isso é conversa da carochinha. Isso é coisa inventada pelo homem para deturpar as escrituras sagradas. O que existe é o que eu acabei de ler hoje. Há milênios o Senhor Jesus Cristo estava previsto. Ele viria ao mundo para morrer por nós, como nosso único e suficiente Salvador
intercessor e intermediador entre nós e o próprio Deus. Ele deu sua vida por isso. Ele teve que morrer por isso, para que fosse quebrado esse jugo e esse laço. Portanto, que possamos a partir de hoje, quando você ver esse vídeo, crer ainda mais no Senhor Jesus Cristo, crer que Ele pode sim, Ele pode interceder a Deus através do seu sangue por você e por mim, que somos totalmente pecadores. Nós não herdamos o céu através de obras, mas sim pelo que o Senhor Jesus Cristo fez na cruz. E se você ainda não entregou a sua vida a Cristo, faça isso nesse momento. Se entregue a Ele. Fale: Senhor Deus, eu aceito o Senhor Jesus Cristo como meu único e suficiente Salvador a partir deste momento. E a partir deste momento eu sou salvo pela graça de Jesus. Faça isso agora. O tempo está acabando, a porta está se fechando. Os tempos são difíceis, são duros e estão no fim. Amém.